E a gente abre o Jornal do Rio deste sábado com uma entrevista exclusiva com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Conversando com a Daniela Dias, ele fez um balanço dos primeiros 3 meses de governo e, claro, não deixamos de lado as medidas de combate ao coronavírus. Boa noite, Daniela. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para a gente abordar esses primeiros meses de mandato dele à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro e, claro, falar um pouco dos planos daqui para frente. Prefeito que já está no seu 3º mandato, né, prefeito? Bem-vindo ao Jornal do Rio. Prazer grande estar com vocês. E é um prazer ser pela 3ª vez prefeito do Rio, né? Isso é a melhor função pública do mundo. Um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sem dúvida. Já temos 3 meses de governo, com muitos desafios, acredito, principalmente por causa de uma pandemia. Como que foi até aqui? O que foi cumprido da sua parte? O que você espera cumprir daqui para frente? Primeiro, né, eu no dia da minha posse, no dia da minha vitória, né, eu disse isso muito claramente, que eu não perderia tempo, né, falando sobre o governo que me antecedeu, sobre o governo do Crivella, nem justificando eventuais erros ou problemas em razão do Crivella. Mas acho que no momento em que você tem, né, uma data de 100 dias de governo, de 3 meses de governo, vale a pena a gente fazer alguns registros, né? Minha sensação, né, depois de ter governado o Rio 2 vezes, é que o Rio retrocedeu 12 anos. Né? Eu me pego aqui tratando de temas que eu tratava no meu primeiro mandato, no início do meu primeiro mandato, lá em 2009. Né? Então isso é muito ruim, mas essa é uma realidade que o povo carioca sabia, tanto que mandou ele para casa e me elegeu. Né? Então, a gente tem focado muito, obviamente, nas questões que se impõem. Né? A Covid-19 é um tema muito importante, enfim, aquilo que tem tomado mais conta da nossa agenda. Acho que a cidade veio dentro do possível dessa situação difícil, reagindo bem. A onda dessa 3ª onda, né, ela demorou um pouco mais a chegar no Rio. Nós, desde o primeiro momento em que percebemos que podia acontecer, a gente começou a implantar algumas medidas restritivas para chamar a atenção das pessoas. Né? Abrimos muitos leitos, isso é muito importante. Né? Aliás, leitos que eu, durante a campanha, dizia, leitos que existiam, mas estavam fechados, nunca houve necessidade de hospital de campanha. A estrutura do hospital de campanha custava 20 milhões de reais por mês, ou seja, era mais de 200 milhões de reais por ano para manter aquele hospital de campanha aberto, quando você tem. Por exemplo, o Hospital de Acari estava lá com 300 leitos fechados, né? Foram todos abertos, então nós hoje temos mais leitos para a Covid do que em qualquer momento do auge da pandemia, com o Hospital de Campanha funcionando. Há um esforço enorme na questão das finanças públicas, obviamente. A gente recebeu uma prefeitura em que 2 salários de 2020 não foram pagos, né? 2 folhas salariais, 13º e dezembro, ou seja, esse é um ano com 15 salários, mas a gente já organizou as contas da prefeitura, servidores voltar a receber em dia, já pagamos o salário de dezembro, já definimos como vai ser o pagamento do 13º salário. Esse é um tema muito importante. Uma outra questão muito urgente, que tomou muito, exige muito da nossa atenção e que não é uma solução rápida, mas é a questão do BRT. Né? Nós fizemos uma intervenção, não é uma intervenção para cuidar 6 meses e sair, é uma intervenção para assumir em definitivo, tirar da concessionária que tinha aquela concessão, o BRT, manter isso com a prefeitura, fazer uma nova licitação e botar o sistema para operar. Quando eu falo da nota 7,6, é porque na campanha eu tinha lá um conjunto de promessas para os 100 primeiros dias. Eu sempre apresentava o programa de governo e aqueles que eram os compromissos para os 100 primeiros dias. As 25 metas em 30 ações. Exatamente. Aí nós conseguimos cumprir com 76% dessas metas. Por isso que eu disse que a nota era 7,6. Por exemplo, uma coisa que eu admito que a gente não cumpriu e que de fato era um desejo meu muito grande, um compromisso muito forte, que era recuperar todas as clínicas da família e principalmente as equipes de saúde da família, que foi um programa que a gente fez no outro governo e que o Crivella destruiu. Né? Acho que a pandemia tirou muito o nosso foco, ou tomou conta muito da nossa atenção na saúde. Então, infelizmente, esse é um exemplo de algo que a gente não conseguiu fazer tão rápido assim. Certo. Falando de retrocesso, como você falou de retrocesso desses 12 anos por causa do Crivella, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o BRT, que é uma das principais reclamações dos cariocas hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Você que disse que quando saiu da Prefeitura do Rio, cerca de 375 ônibus articulados ainda estavam em funcionamento e hoje, no seu retorno, 120 ônibus atualmente estão circulando. A gente sabe que teve uma intervenção do BRT, mas o que a Prefeitura agora espera fazer para tentar resgatar esse serviço tão essencial para os moradores do Rio de Janeiro e também o serviço que começou
na sua gestão nos outros mandatos? Vamos lá, esse é um processo, né? De fato, o grau de destruição feito no sistema é um negócio assustador, né? Você tem quase metade, um terço das estações completamente fechadas, abandonadas. As estações existentes muito mal cuidadas. A gente já entrou abrindo 10 novas estações, recuperando outras. Mas é óbvio que isso é um processo que vai demorar um tempo. O carioca vai começar a sentir, já tem sentido algumas melhorias, mas são melhorias muito pontuais. Por exemplo, na intervenção nós criamos o Diretão, né, que é um sistema que faz uma linha direta de Santa Cruz, do Pingo d'Água, do Magaça em direção ao Terminal Alvorada. É uma forma de você diminuir a pressão sobre esse sistema. É óbvio, você tinha quase 400 ônibus, você tem 120, está explicado o caos que a gente vive. Essa intervenção não é só uma intervenção para uma gestão temporária, como eu disse aqui, estamos caçando a concessão das empresas que têm a concessão e vamos fazer uma nova concessão. Agora, é óbvio que esses processos todos, fazer uma nova concessão, licitar, isso tudo demora, sim, um tempo, né? Não é uma coisa que passe menos de um ano para resolver. Então, nós vamos buscar medidas que amenizem o problema, que tragam melhoras pontuais, trazendo mais... A gente tem uma ideia de, em 6 meses, botar mais 100 ônibus do BRT trabalhando, além desses diretões. Então, já vai melhorar, mas não vai ficar bom como era antigamente nesse primeiro momento. Então, na hora que a gente tiver uma nova concessão, as estações todas recuperadas, um novo concessionário entrando, obrigando a colocar novos ônibus, aí a gente volta a ter um sistema como tinha antigamente. Então, é um sistema que custou muito caro para implantar, que funcionou muito bem. Quem mora na Zona Oeste sabe como a Transoeste funcionava. Quem usou a Transcarioca sabe como a Transcarioca funcionava. Isso foi destruído ao longo dos últimos anos. Então, é uma mudança completa no sistema. Nós estamos licitando o sistema de bilhetagem, né, eletrônica. O Rio Card não vai ser mais o Rio Card das empresas de ônibus, é algo controlado pela Prefeitura, para que a gente tenha informação correta e adequada para melhorar o serviço para o usuário. Existe uma chance de catracas nesses BRTs? É uma coisa que vocês pensam? Olha só, não faz sentido, né? Quer dizer, na verdade, a estação tem a catraca. A lógica do BRT é justamente isso. O ponto de ônibus, né, ele ganha agilidade porque você tem a catraca antes, a pessoa está ali esperando, né? Isso dá uma celeridade para a operação. Esse é o objetivo do BRT, essa é a grande vantagem do BRT. Não é aquela coisa do ônibus que para no ponto, fica esperando as pessoas passarem pela catraca, pelo trocador. Aquilo tem um processo lento. Então, o BRT é um sistema que, bem operado, ele funciona muito bem e melhora a vida das pessoas, objetivamente melhora a vida das pessoas. Certo, ainda falando dessa retomada, inclusive da economia aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o centro da capital fluminense que, por causa da pandemia e também por outros fatores pré-pandemia, o centro ainda tinha muitos problemas, muitas lojas fechando, bares, restaurantes, e agora com a pandemia parece que foi a cereja do bolo. O que a Prefeitura tem pensado para tentar buscar a revitalização do centro da cidade do Rio e também fazer com que essa parte da cidade, que é tão importante para a economia do município, seja retomada em sua plena, funcionando plenamente? Você tem atividades econômicas que, obviamente, são mais afetadas pela pandemia, né? Então, tudo aquilo que junta a gente, e bar junta a gente, casa de show junta a gente, e eu sou insuspeito para dizer que eu adoro um sambinha, né? Enfim, isso tudo, de fato, sofre muito com essa pandemia, né? Aquela história, a atividade econômica, o cara que vende álcool gel deve estar feliz da vida, o dono do supermercado, que é atividade essencial, deve estar feliz da vida, né? Está vendendo como nunca. As pessoas que vivem da atividade, que representa a aglomeração de pessoas, acaba passando por muito mais dificuldade. O desafio do centro é um desafio que a pandemia piorou, mas a verdade é que o centro já vinha sofrendo um processo de degradação anterior, né? A gente fez um conjunto de intervenções importantes no centro, mas o centro foi sendo abandonado nesse período do governo do Crivella. Nós temos um projeto chamado Reviver Centro, né, que é um conjunto de medidas legislativas legais, leis, né, que vão incentivar a construção de prédios residenciais no centro, né? Então, assim, é quase uma isenção de todos os tributos para quem for construir prédio residencial no centro e ainda tem contrapartida em outras áreas da cidade. Se você construir no centro, você ganha um potencial construtivo em outras áreas da cidade. É a maneira que a gente encontra para atrair o mercado imobiliário para uma área que tem qualidades incríveis, né? Tem transporte, tem hoje uma orla, tem áreas de lazer, né? Enfim, está ali perto dos pontos de trabalho. Então, é um esforço muito grande. Eu tenho certeza que o centro do Rio tem muita qualidade e que esse esforço vai ser
bem-sucedido. Isso inclui também a zona portuária, que nas Olimpíadas, inclusive, foi um grande boom da zona portuária, foi revitalizada também, chamou muita atenção e também sofreu essas mesmas consequências como o centro do Rio. Você tem uma coisa, quer dizer, eu quero dizer, porque a gente acaba botando tudo na conta da pandemia. Né? Quer dizer, a verdade, a questão do porto, por exemplo, do próprio centro, tem a ver com a crise econômica do Brasil. Nós estamos desde 2015 em crise econômica. Né? Então, você precisa reaquecer a economia brasileira, especialmente do Rio, que é a cidade que mais sofreu com essa crise econômica. Então, a economia voltando a aquecer, o interesse, o desenvolvimento econômico do Rio voltando a acontecer, é natural que você tenha investimentos no mercado imobiliário, sejam eles prédios comerciais, sejam residenciais. Então, tem uma coisa de percepção sobre o Rio de Janeiro hoje que é muito ruim. E a gente precisa mudar essa percepção sobre o Rio para que as pessoas e as empresas tomem a decisão de voltar a investir na cidade. Certo. Daqui a pouquinho, prefeito, a gente então volta com a segunda parte da nossa entrevista e falando um pouco sobre esses investimentos para a cidade do Rio e, claro, sobre carnaval, que eu sei que é uma coisa que o prefeito gosta bastante. A gente volta já.